Olá, Mariana, tudo bom? Já já a gente começa a nossa live com o professor André Mussalem. Tive um probleminha aqui técnico de conexão, mas entrei e saí entrei e saí, né, gente? Vamos começar já já o nosso papo sobre democracia e cultura, que é um tema bastante atual. E eu convidei para esse nosso encontro de hoje o meu amigo, professor André Mussalem, que além de ser um advogado brilhante, ele também é músico e um músico bastante talentoso e ele vai dividir com a gente agora, daqui a pouquinho, esse espaço de fala. Estou só aguardando ele entrar para a gente poder começar, mas já vou aqui dando as boas-vindas à querida Isa, que sempre está nos acompanhando, Isa. Um beijo grande para você. Érica, muita saudade de você, Érica. Minha querida Dani, que entra também, um grande beijo, Dani. Obrigada aqui por estar nos prestigiando. Beijo para você, minha presidenta da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Eu acho que esse tema de hoje, de fato, Dani, é um tema muito rico, não é? E a gente está vivendo uma situação bastante difícil no nosso país em relação à cultura. E o professor André Mussalem, que já já vai ingressar, ele, ele tem exatamente uma expertise, não é, toda especial nessa área de direito e cultura, principalmente porque ele preside a Comissão de Cultura da OAB de Pernambuco. Érica, também, muitas saudades de você, Érica. Alexandre Paiva, um beijo grande para você, um prazer também, mesmo virtualmente, estarmos aqui. Estou aguardando o professor André Mussalem. Dani, precisamos repetir a nossa live sobre mulheres advogadas. Eu acho que esse é um tema sempre muito instigante, não é? Retomamos os prazos, estamos todos um pouco angustiados com essa nova rotina e eu estou ouvindo sempre sua fala na defesa aí da advocacia feminina. Acho que vai ser, a gente pode ter sim um outro momento de encontro para a gente poder desenvolver mais e com a participação do Bento, que é o filho da Daniela Borges e que, de certa maneira, não é, nos presenteou lá com a nossa última live. Um oi também para a querida Luciana Gondim, que o nosso querido André Mussalem. Deixa eu ver se ele já entrou e eu não vi. Não. Pode ser que ele esteja com algum problema de conexão. Mas a gente está aguardando aqui. Sim, eu sei que você é conselheira seccional da OAB de Minas. Luciana, minha grande criminalista, um beijo grande. Muito obrigada aqui por você estar aqui conosco também. Estou aguardando a entrada do professor e do músico André Mussalem para a gente poder debater um pouquinho aqui sobre direito e cultura. Estou aguardando ele entrar. Um abraço de Minas, um abraço aqui de Pernambuco. O Salem está entrando. Ele deve aqui, na sequência, solicitar. Jorge, um beijo grande para você, Jorge. Estou vendo você aqui também na live. Eita, que Oi, prazer professora. enorme. Oi, professor. Tudo bom? Que bom, né, que a gente possa se reencontrar, mesmo que virtualmente aqui no Instagram Verdade. e para debater, né, Mussalem, um tema tão importante, tão relevante como é esse, que é a cultura no nosso país. Então, eu Isso. queria, antes de mais nada, já comecei aqui a dar as boas-vindas antes da sua entrada, falar um pouquinho sobre essa temática, mas eu queria apresentar o professor André Mussalem, que é meu colega, meu companheiro de Direito Constitucional na Comissão de Estudos Constitucionais, mas ele também, hoje, como eu já havia antecipado, gente, ele preside de forma pioneira a Comissão de Cultura. O meu som tá bom, gente? Vamos fazer uma... Para mim, eu tô ouvindo super bem. Tá super bem? Então, Para ótimo. mim, tá. Então, assim, nós estamos, não é, numa dinâmica de renovação também de alguns temas de comissão da OAB
e André Mussalem veio exatamente com esse batismo de uma comissão que se chama Comissão de Cultura, né? Então, Isso. assim, ele não quis nem colocar direito e cultura, não. Então, enfatizou isso para a gente é muito importante, porque só isso já demonstra exatamente a força aí de Mussalem nessa seara que é a cultura no nosso país. Ele também é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, não é isso, Mussa? Sou. Já advogado há já bastante tempo, conhecidíssimo no meio jurídico, um grande advogado, uma pessoa de um conhecimento jurídico vastíssimo, admirável, um profissional extremamente ético, e um músico maravilhoso que está com um canal do YouTube que eu estou seguindo, já estou fazendo aqui a propaganda para poder ouvir você de vez em quando. Você tem 3 álbuns gravados, é isso, Mussalem? E Isso, já corrija 3 seu... álbuns, tá certíssimo, 3 álbuns lançados já. Massa, massa. E assim, uma música super gostosa, com algumas parcerias, com Duda Beat. Quem foi a outra pessoa que a gente Na, colocou? na verdade, eu participei de festival já com Duda Beat, com Felipe Sim. Cato, Ah, tá, com... massa. Mas eu tenho parcerias com alguns Com músicos Almério, né? também. Com Almério Almério, também, eu já vi você Willy. com Almério, que eu amo Almério, que bom de ver vocês também assim juntos. Mas hoje a gente vai primeiro começar com o nosso papo jurídico, porque falar sobre democracia e falar sobre cultura no nosso país, não é, Mussalem, tem sido cada Isso, vez mais difícil. bastante Né? difícil. E eu queria que você exatamente fizesse, né, inicialmente, o seu relato e o seu sentimento sobre essa evolução, principalmente vindo do Poder Executivo, de desestímulo, né, às produções artísticas, às produções culturais. Então, a gente já vivia, antes da pandemia, uma época bastante difícil, né, que a gente sentia exatamente essa má vontade, vamos dizer assim, né, para usar uma palavra bem light, essa má vontade, sobretudo do governo federal, de continuar investindo nesse cenário cultural e criando, inclusive, entraves que, para mim, e aí depois eu queria que você me corrigisse ou me complementasse, já tinha vamos dizer assim, semelhança a um processo até de censura, né, que a gente estava vivenciando isso, chegamos a debater isso na comissão também de estudos constitucionais, junto com a Comissão de Cultura da OAB de Pernambuco. Então, eu queria ouvir aqui um pouco essa sua fala sobre esse cenário, com a sua experiência e como é que você enxerga isso até antes da pandemia e mais agora nessa situação difícil que a gente vive com a pandemia. A palavra é sua, meu amigo e meu músico querido. Então, eu queria dar uma boa tarde a todo mundo que está aqui na live, dar meus agradecimentos imensos à professora Adriana, que me convidou para essa live. Ela que é a minha presidente, minha presidenta na Comissão de Estudos Constitucionais e minha colega, que eu também sou presidente da Comissão de Cultura. Eu faço parte de 2 comissões bem legais, né? Eu faço parte de 2 comissões que eu acho que são fantásticas e que envolvem 2 partes de mim. Eu, enquanto professor de Direito Constitucional, sou muito feliz de estar na Comissão de Estudos Constitucionais. E eu, como músico, que é a parte de mim, desse meu advogado, desse meu eu advogado, fico muito feliz de estar na presidência da Comissão de Cultura. Na Comissão de Cultura eu tive a oportunidade, Adriana, no passado, de estar no STF, numa ADPF, que é uma ADPF que discute justamente a questão da censura por parte do governo federal na colocação de filtros, né, na análise de trabalhos que são enviados para o governo federal para a questão de incentivo cultural. A gente sabe que, principalmente a indústria cinematográfica, ela depende muito do apoio institucional do Estado. E o governo ele já vinha desde a época do Michel Temer, mas se aprofundou muito nesse governo atual, colocando filtros que são filtros que nós discutimos se há validade desses filtros para a questão do financiamento da obra cinematográfica. E aí uma das coisas que me chamaram a atenção, e eu queria abrir nossa live de hoje, foi a ministra Carmen Lúcia, que é relatora dessa DPF.
ela disse o seguinte, porque existe um antagonismo muito grande, né, Adriana, entre existe a cultura, mas é certo o Estado financiar a cultura, é certo Perfeito. você pegar dinheiro público e colocar na cultura. E a ministra Carmen Lúcia me disse uma coisa que nos disse, na verdade, não a mim, mas nos disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, eu não conheço história de povo, de nenhum povo na humanidade que seja contada através de moeda e de cédula. Eu só conheço a Perfeito. história de um povo que é contada através da Através cultura. da cultura. Então, a Perfeito. cultura tem essa função fundamental no Estado de Direito, que é resgatar e fazer com que nós reconheçamos a nossa identidade. A Perfeito. identidade de um povo é dada pela cultura. A identidade de um povo não é dada pelo dinheiro, não é dada pelo mercado, não é dada pelo CNPJ, não é dada por empresário. A identidade do povo é dada pela cultura. E é por isso que a Constituição diz que é obrigação do Estado fomentar a cultura. Então, isso não é uma benesse do Estado, nem o Estado Uhum. está desobrigado em nenhum momento de não incentivar a cultura. O Perfeito. Estado ele é obrigado a incentivar a cultura, porque está lá no artigo 215 muito claramente que é obrigação do Estado o incentivo à cultura e uma cultura plural, uma cultura diversificada. Não é a cultura que o presidente da República acha que é o que não é cultura. Não é a Perfeito, cultura Mussolini. que um grupo de ministros acha que é o que não é cultura. Não. Cultura é a cultura de um povo, e povo é uma acepção ampla. Todo mundo que estuda direito constitucional sabe que povo é uma acepção que envolve não apenas a maioria que elege, mas todas as pessoas de um grupo de que formam a nação, inclusive as minorias também. Então, a ministra Carmen Lúcia ela foi muito feliz em dizer isso, em resgatar a ideia de que cultura tem a ver com nossa identidade, a identidade da população brasileira, a identidade do povo, e é por isso que ela deve ser incentivada e, logicamente, sendo obrigação do Estado, não uma benesse do Estado. E quando eu falo Estado, professor Adriano, eu não falo do Estado, governo federal. Eu falo em todos os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, todos eles têm sua obrigação, têm o seu quinhão em relação à cultura do nosso país. Muito bom. Inclusive, Mussalem, essa sua fala, não é, remete também a gente a uma outra preocupação, que é a efetivação do que a gente chama de um Estado social democrático. Essa percepção nossa, não é, como professores de direito constitucional que somos, de que tivemos, a partir da Carta de 1988, essa ideia de que agora somos um Estado, de fato, um welfare state, né? Teríamos todas as bases, os fundamentos, os pilares de um Estado social, e exatamente dentre esses direitos sociais, esse direito à cultura e essa expressão cultural, muito mais, como você disse, como uma obrigação do Estado de dar não só o amparo, o incentivo, mas de também buscar sempre a preservação histórica dessas raízes culturais. Não é? Há uma relação muito intrínseca entre essa cultura e essa manutenção também dessa história desse povo, como a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia colocou no seu voto, e você tão bem agora lembrou, não é? Ou na sua fala, não é? Ela lembrou disso, e a gente precisa também entender que há, de forma inegável, um movimento, infelizmente, de retrocesso até nisso, quer dizer, de a gente tentar muitas vezes barrar, né, esses movimentos culturais como o carnaval, né, como expressões culturais de um povo. Então, não, porque, como você disse, não é o que aquele chefe do executivo, seja estadual, no Rio de Janeiro, seja federal, e que se sinta, de alguma maneira, afrontado, né, um chefe do município, um prefeito, por uma expressão cultural, que ele pode exatamente invadir esse espaço que é protegido constitucionalmente. Então, esse debate, como você muito bem colocou, é um debate que ele precisa ser feito, né? E ele precisa ser retomado, talvez, inclusive pela nossa OAB. Né? Por isso que a gente conta tanto com essa comissão, né, de cultura que você hoje você está presidindo. O Salem, uma outra questão que eu acho que é importante da gente salientar, a gente está vendo algumas mudanças legislativas. Você falou bem aqui que a gente precisa ter essa consciência de que não é o governante A ou o governante B que pode escolher ou determinar se vai ou não incentivar a cultura. Mas é fato
que nesse momento a gente vive uma crise. Você não acha, não? Inclusive com algumas propostas de mudança. A gente está enfrentando agora a polêmica recente em relação à questão do direito autoral, né? Você, como músico, você deve estar acompanhando bem esses questionamentos, mas existe também uma questão mais ampla, que é exatamente esse movimento, talvez, desse legislativo, em algum sentido, né, e não prestar atenção de que ele pode sim, por exemplo, frear algumas intenções de retrocesso que haja, sobretudo no governo federal. E eu queria, viu, gente, pedir licença aqui, pelo menos eu vou me focar mais no governo federal, porque é o que mais me irrita quando a gente fala sobre essa luta que a gente tem pela preservação da nossa cultura e pelo incentivo a esses movimentos. Queria que você falasse um pouquinho. É engraçado que, assim, desde que esse governo federal ele assume, né, a administração da União, sempre, aliás, antes mesmo disso, na época que nós tínhamos as eleições e haviam propostas, então ficou muito claro para toda a sociedade que esse governo ele iria modificar as estruturas da cultura incentivada pela União. E por que isso acontece, Adriana? Isso acontece porque cultura é um mecanismo importantíssimo de educação e despertar das pessoas. Né? A cultura ela desperta o pensamento crítico, é como a educação em geral. A cultura é uma forma de educação. A cultura ela não está desassociada da educação. A cultura é algo relevantíssimo para o despertar das pessoas. E despertar e você ter o pensamento crítico é algo muito perigoso, principalmente para um governo extremamente populista. Então, logicamente, que a função cultural nesse governo, ela acabou sendo menosprezada. Primeiro, com a extinção do Ministério da Cultura, que saiu se transformando numa secretaria. Uhum. Hoje a gente não tem mais o Ministério da Cultura, a gente tem uma Secretaria de Cultura. Segundo que as pessoas que estiveram às frentes dessa Secretaria de Cultura, elas nunca se preocuparam em ter um diálogo com a classe artística. A intenção era sempre de uma forma muito pouco sutil de você fazer uma limpeza na cultura, né? Uma asepsia na cultura. Eu me lembro muito bem daquele caso daquele secretário de Cultura que, travestido de um nazista, né, de Goebbels, ele deu uma fala extremamente triste sobre, efetivamente, o que seria uma nova cultura que surgiria. Uma cultura que afasta todas aquelas manifestações que não estejam em acordo com aquela estética, que é uma estética clássica, que é uma estética ultrapassada, e que é uma estética que não leva você a ter um pensamento crítico. Então, ali você já via, né, a intenção daquele governo. Como aquela manifestação foi muito criticada, então houve afastamento dele, a assunção da pasta pela atual secretária, que é a Regina Duarte, que não tem nenhum diálogo, que está em silêncio, né, completamente emudecida frente a fatos tão importantes. A gente está perdendo muita gente, como é o caso do compositor Aldir Blanc, né? E nenhuma manifestação por parte da Secretaria de Cultura no sentido de dizer, olha, nós sentimos muito, nós queremos que outros compositores desse nível surjam, mas para que esses compositores surjam, para que esses artistas plásticos surjam, é preciso que os espaços sejam criados para isso. E o Estado ele tem a obrigação de abrir essa frente, de abrir esses espaços para que esses artistas eles tragam luzes sobre esse momento tão sombrio. Mas é muito difícil para um governo que incentiva as sombras fazer uma autocrítica e dizer nós somos as sombras. Então, por isso que nós estamos nesse período tão difícil para a cultura, principalmente no momento terrível, que é esse momento de pandemia, em que a classe artística, que depende de público, porque, afinal de contas, eu me coloco também nesse grupo, nós dependemos do palco, nós dependemos de gente para aplaudir, nós dependemos de pessoas que coloquem as moedinhas no chapéu que nós passamos, e essas pessoas não estão mais lá porque elas não podem estar mais lá, não por culpa delas, mas porque elas não podem estar mais lá. E nesse momento tão singular na história da humanidade, em que nós precisamos do Estado, lato sensu, fazendo uma intervenção, uma interferência
para que esses artistas eles tenham um mecanismo de subsistência simplesmente ao silêncio. E eu vou denunciar tanto o silêncio do governo federal quanto o silêncio do governo do estado de Pernambuco, Perfeito. que também, em nenhum momento, diferente de outros estados, como é o caso do Maranhão, como é o caso do Ceará, como é o caso do Rio Grande do Sul, teve uma preocupação específica com a classe artística. Perfeito, Mussalem, porque isso de fato poderia não reequilibrar, mas diminuir esse dano que você coloca e que a gente sente também. Eu que não sou da classe artística, mas que sou uma admiradora da cultura e dos artistas, não é? Como dói a gente sentir exatamente esse silêncio e algumas manifestações já aqui na nossa live, indo exatamente de encontro a essa sua fala, não é? Como nos causa dor mesmo, a gente perceber que uma Secretaria da Cultura, antes Ministério, depois Secretaria, que já há uma diminuição aí, não é? No sentido hierárquico, e a gente sabe muito bem disso, em relação à importância que se dá à cultura nesse país. E nesse momento onde a gente perde grandes artistas, onde a gente tem essa perda também do Flávio Miliaccio e da fala do Lima Duarte, que eu acho que anteontem eu escutei, e aquilo, nossa... Dói Né, muito. nos causa uma tristeza profunda, porque o que ele disse, sobretudo o Lima Duarte, é muito da verdade, né, do que sente uma artista que participou, como ele mesmo se colocou, de toda a construção de um teatro e de um período de redemocratização que foi tão difícil, e ele, aos 90 anos, ele sabe exatamente do que ele está falando. Então, a ausência de uma fala, gente, de uma nota, não é, de uma colocação, e como você disse, de um plano expresso, explícito de movimentação de cultura para sustentar essa classe que está sem emprego, né? Sem Porque é emprego. muito difícil. As pessoas estão... Quer dizer, você tem a sua estrutura familiar, você tem a sua estrutura individual, você vive através exatamente da sua arte, do seu talento, que é Sim. valorizado pelo seu público. E esse Sim. público ele está impedido de acessar, não é? Esses teatros, esses palcos, e isso está muito difícil. E não há nenhuma nota, aparentemente nenhuma preocupação. É como se não existisse, né, Mussalem? Eu sinto Isso. como se simplesmente você baniu da discussão política, da discussão administrativa e da discussão de uma gestão pública séria e dentro da Constituição a situação desses artistas. Né? Então, É como se a cultura ela não fosse importante para a democracia, né? É como se ela não fosse um ativo democrático extremamente importante, quando a gente sabe que vencer um período ditatorial como a gente venceu dependeu sobretudo da cultura, dependeu dos artistas que estavam ali, de alguma forma, fazendo música, fazendo arte, pichando as ruas, acordando o povo, porque existia-se uma situação naquela época de sensação de que as coisas economicamente estavam bem quando não estavam, mas era uma época de milagre econômico, onde o bolo era repartido com os mais ricos, mas os mais pobres ficavam a ver navios, e a classe artística foi ali para frente, no teatro, na música, na própria televisão, apesar de todos os compromissos da televisão com a União. Então, foram essas pessoas que construíram o caminho para a redemocratização nesse país. Não é à toa que do lado de Ulisses Guimarães, né, no movimento das diretas já, está Chico Buarque, está Milton Nascimento. Eles não estão ali de graça, eles estão ali porque eles têm uma importância institucional, né, na formação dessa consciência democrática que resultou nessa nossa Constituição de 1988. Não é à toa que a Constituição de 1988 diz que no artigo 215 que a cultura é obrigação do Estado, fomenta a cultura é obrigação do Estado. Isso não está lá de graça. Isso não está lá de graça. As pessoas tendem a ver uma dicotomia. Não, a cultura não tem que ser problema do Estado. O Estado tem que se preocupar com segurança. O Estado tem que se preocupar com saúde. Mas a alma, quem cura é a cultura. O hospital não cura o espírito. Quem cura o espírito é a arte, é sobretudo a arte. E você pode não gostar de arte. Né? Você pode ter o direito de dizer, eu não gosto, não curto cultura. Curto entretenimento, mas não curto cultura. Mas você tem que reconhecer o valor da cultura, independente de você gostar ou não. Eu não gosto de ir para médico, Perfeito. mas eu sei o quanto o médico hoje é necessário, lógico. Então a gente não pode achar que o Estado não tem essa obrigação. Muitas vezes, nos Estados Unidos, o Estado ele não fomenta artista, é burrice. Vai lá nos Estados Unidos, o que os Estados Unidos gasta com cultura é muito mais do que o Brasil gasta com cultura. O que o Estado norte-americano fomenta de cultura, em termos de PIB, é muito mais
do que o Estado brasileiro gasta de cultura. Então as pessoas têm essa ideia, esse senso comum terrível, essa opinião terrível de que cultura não deve ser fomentada pelo Estado em todo lugar do mundo, seja na democracia liberal dos Estados Unidos, seja nas democracias sociais europeias, o Estado tem uma função essencial no fomento da cultura. E aquela própria questão que você falou em relação ao nosso sentimento como nação, né? O nosso reconhecimento também como povo, sem esse elo cultural, isso não existe, né, Mussalem? Não é possível que a gente tenha essa... E aí também eu vou lançar aqui uma provocação, porque o que a gente vê também dentro da classe artística, muitas vezes, é não vou dizer nem uma palavra mais forte, covardia, mas eu vou dizer uma inércia. Uma inércia também de tomar a frente em relação a algumas questões que hoje a gente está vivendo e que precisam ser faladas e que precisam ser debatidas, sobretudo, né, esse período de retrocesso, esse ataque aos movimentos culturais e artísticos, o próprio ataque à democracia, algumas outras questões que são muito importantes para a gente. E a gente tem também, de alguns segmentos da classe artística, essa impressão que você disse aí, no sentido da política, de dizer, não, isso é problema da política, isso não é problema da cultura. E eu não consigo dissociar o exercício da cidadania do exercício político, sabe, Mussalem? E não consigo compreender exatamente essa voz artística, essa voz cultural inerte diante de algumas questões que a gente vem enfrentando ultimamente, como você muito bem salientou. Acho que a morte agora do Aldir Blanc descortinou mais uma vez essa ausência de Estado e ausência dessa responsabilidade estatal com o artista no Brasil, não é? O artista de todos os segmentos, do teatro, como você mesmo falou, da televisão, o músico, o cantor, o artista mambembe, não é? Ainda mais carente e que se coloca ainda vive uma relação de preconceito ainda maior, não é? Com vários segmentos da sociedade e que nos trazem tanto alento à alma, como você lindamente, poeticamente nos deixou aqui no seu recado, né? O nosso alento à alma. Adriana, a gente não... O que é que você acha sobre isso? Vamos lá. A gente não tem... A gente, como pernambucano, adora coco de roda, adora forró, né? Adora carnaval, né? A gente se alimenta disso, né? Veja que tristeza, esse ano a gente não vai ter São João. Não vai ter São João, não é? A gente teve carnaval, não sei se carnaval ano que vem vai ter. Provavelmente não. Mas a gente não vai ter São João, a gente não vai ter os folguedos artísticos juninos, a gente não vai ter festival de inverno. Coisas que alimentam a vida do pernambucano, alimentam do brasileiro como um todo, mas aqui de Pernambuco principalmente, nós nos alimentamos de carnaval, de São João, né? Então essas pessoas que fazem o coco de roda, que fazem o maracatu, que fazem o forró, que fazem o pé de serra, que tocam lá no Alto do Moura, que tocam lá em Garanhuns. Essas pessoas estão sem renda nesse exato momento. E o que é que você vai fazer? Né? Porque ano que vem, quando não tiver, você vai reclamar porque não tem. Mas o que é que você fez? O que é que você fez enquanto as pessoas estavam passando por essa necessidade? Eu fiz uma live recentemente, junto com a ESA, com a Escola Superior de Advocacia, uma live musical, nesse caso, como artista e não como professor de direito. E a gente estava incentivando, sobretudo, aquelas pessoas que vivem da música no backstage, são responsáveis pela iluminação, responsáveis né, pela sonorização. Parte técnica, né? Estão sem trabalhar. Estão sem trabalhar. A gente hoje tem um monte de live acontecendo, mas a live não redunda em valores. Não em valores significativos. Né? Quando não é entretenimento, quando não é sertanejo, quando não é Sandy Júnior, ninguém assiste. Poucas são as pessoas que assistem. Né? Tem lives de artistas super bem conceituados que dá 60, 70 pessoas. O que é que isso redunda? Isso não redunda em nada. Né? Eu vou lembrar também que o meu segundo disco se chama Polis. O nome do meu segundo álbum se chama Polis porque é um disco político. Porque a gente não tem como desassociar a cultura de política, não. Né? A vida cultural é a vida política. Polis não é partido. Não é porque eu sou do partido A ou do partido B, não.
política é tudo aquilo que diz respeito à comunidade, aquilo que transcende a oikos, a individualidade do sujeito na sua casa, e diz respeito a toda a comunidade. E a arte tem a ver com isso, porque a arte é um elemento integrante dessa comunidade. É a arte que nos faz sermos um país, um país. Nós somos um país de dimensões continentais. Né? Nós somos muito diferentes do Rio Grande do Sul, nós somos muito diferentes de Minas Gerais, muito diferentes do norte do país, do Amazonas, mas existem coisas que nos unem, além do direito, a legislação federal, que é aplicada uniformemente em todo o país, existe a cultura. Todo mundo sabe o que é samba. Lá do Oiapoque ao Chuí, todo mundo conhece. Né? Todo mundo ouve Los Hermanos, do Oiapoque ao Chuí, Titãs. Eita, travou quando você falou Titãs, viu? Foi Titãs, eu acho que foi uma coisa aí com Titãs. Foi. Mas tá me ouvindo agora? Agora tá. Você falou Titãs, aí tá. Aí saiu. Foi um efeito. Mas aí eu vou falar mais de Chico Buarque, Caetano Veloso. São essas pessoas que fazem com que a gente seja um povo só. Né? Mesmo um país de dimensões continentais, nós temos essa identificação cultural imensa. E é isso que faz a gente também pensar de maneira uniforme as músicas de Chico Buarque, as músicas de Milton Nascimento e Caetano Veloso, né? A arte de Portinari, né? A arte do teatro brasileiro. Aqui em Pernambuco a gente tem companhias maravilhosas de teatro. É isso que faz a gente se sentir integrado, seja lá no Maranhão, seja lá no Rio Grande do Sul, seja no Piauí, seja no Rio de Janeiro. É isso que faz a gente ser um povo só. Então a cultura tem esse aspecto de colocar a vida da gente dentro da atividade política e atividade comunitária. É a comunidade, é isso que a gente vive. Né? Então é muito importante que as pessoas saibam quanto cultura está sofrendo. Tem uma frase de uma produtora cultural que ela diz assim: a cultura vai ser a primeira que vai entrar na pandemia e a última que vai sair. De todos, não é restaurante, não é bar, não é nada, é a cultura. A cultura vai ser quem vai mais sofrer. Então é importante que as pessoas saibam a importância fundamental da cultura para a democracia, que sem cultura não existe democracia. Não, é impossível você pensar em um Estado democrático de direitos sem cultura. E que essa cultura ela tem que ser preservada, porque somos nós que seremos preservados no Estado democrático de direito. Né? É a nossa liberdade. É nossa vida. A vida é mais importante que a liberdade. É o contrário do que disse o presidente hoje, que liberdade é mais importante que a vida. Não. Vida é mais importante que a liberdade. Mas a liberdade também é fundamental. Não essa liberdade que ele quer, mas a liberdade de sermos quem nós somos, com as nossas diferenças, com as nossas culturas que devem ser respeitadas, eu concordando ou não com ela. Não tem nada mais forte no sentido negativo do que uma manifestação, não é, Mussalem, que queira exatamente calar a voz da pluralidade. Exatamente. Sobretudo da pluralidade artística. Eu acho que isso é algo que chama muito atenção, não é? Porque essa ideia de uniformizar um determinado segmento, eu só vou incentivar esse tipo de cultura, ou esse tipo de manifestação, ou esse tipo... Isso já é um anúncio triste e perigoso de que a nossa democracia está em risco. Não é? Era muito mais fácil, Adriana, a gente derrubar um regime quando existia um departamento de censura. Porque a censura estava declarada. Existia um departamento de censura vinculado ao Ministério da Justiça que dizia: eu estou censurando você. Hoje a gente não tem isso. Hoje a censura ela se dá de outras formas. A censura ela se dá através de filtro. Não, mas isso aqui pode não ser relevante para a cultura. Mas por trás disso está uma ideologia que diz assim: olha, o que é LGBTQI+, não interessa para mim enquanto Estado. E você vai discutir isso daqui a pouco. Né? Vou discutir isso já. Na próxima live eu vou entrar. Na próxima live você vai discutir isso. Quer dizer, a produção dessas pessoas que foram silenciadas por séculos e que finalmente encontraram um espaço, uma ágora, onde a voz deles possa reverberar, agora eles estão tendo que lidar com filtros que são filtros ideológicos e religiosos. E é muito difícil você dizer: não, mas isso aqui é censura, porque ele sempre vai ter argumento. Não, não é censura. São critérios técnicos. E é isso que eu estava discutindo no Supremo Tribunal Federal, quando eu disse à ministra Carmen Lúcia que a censura hoje é como uma surra de toalha molhada que não deixa marcas.
Era Nossa, muito foi lá melhor em quando... Alagoas você, né? Pois é. Pois era muito. Década de 90. Era muito melhor Década de 90. quando você deixava marcas, porque as marcas eram visíveis, você tinha como combater. Agora você não deixa marcas e é difícil você chegar lá no Supremo Tribunal Federal, porque estava o advogado-geral da União, que hoje é ministro da Justiça, dizendo não tem censura. Não existe censura. Né? O advogado-geral da União, terrivelmente evangélico, dizendo que não existia censura. Né? E eu lá defendendo que sim, que existia censura, não só eu, Caetano Veloso, Gregório Duvier, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é muito importante a gente citar, que tem essa função importantíssima também. Existe uma comissão de cultura. Foi até você que me disse que existia uma comissão de cultura federal, nem sabia disso, tá vendo? Eu estava trabalhando aqui como formiguinha, e hoje eu sei que existe uma comissão federal de cultura. Então, estava lá a gente dizendo, não, mas isso é importante que a gente veja, principalmente na qualificação do ato administrativo, sabe, na teoria dos motivos determinantes, na vinculação do ato administrativo aos motivos que deram causa. Isso é muito importante, porque esse é o pulo do gato para a gente verificar quando vai haver ou não censura. Por incrível que pareça, a solução hoje está no direito administrativo. Então, o pessoal que não gosta do direito administrativo, que está vendo essa live, não sabe o quanto direito administrativo é importante para a gente denunciar a censura nesse país atualmente. Essa tua fala muito me emocionou. De novo, Mussalem. Aliás, ouvir você é sempre um grande prazer. Eu vou dar só um tempinho aqui, porque eu quero fazer alguns registros. A gente está aqui com uma audiência especial lá de Oxford, que é a minha querida amiga Maria Bethânia, nossa procuradora de justiça aqui aposentada, professora de Direito Constitucional comigo durante muitos anos, na Universidade Católica, e que defende, mesmo lá de longe, sempre a democracia nas suas postagens, sempre nas suas denúncias em relação à fragilidade que a gente vive hoje no que diz respeito à regularidade das instituições democráticas no nosso país. Então, um beijo de afeto e muito mais gente aqui também que eu estou vendo chegar, a querida Fernanda, a minha amiga Denise, lá de Escada, que é presidente da Associação das Mulheres Trabalhistas do PDT. Não é? Um beijo grande para você, querida. Júlia Simões aqui, ela está delirando. Eu não sei se ela conhece muito você também. Já mandou aqui muitos beijos. Né? Já aplausos, adorei. Nossa, gente, agradecer, Janaína também que falou aqui, o Alisson, Ivanice também, não é, que fez aqui alguns comentários muito importantes. Bom, gente, Denise é a Ação das Mulheres Trabalhistas. Eu estava tão emocionada que até o nome da sigla eu errei. Mas pensar, não é? Nossa querida Jaqueline, Jax Maia, um beijo grande para você. Que bom que você largou o seu home office. Essa nossa fotógrafa nota 1000 e que produziu um filme lindíssimo sobre os refugiados, junto com a Universidade Católica, junto com o Ministério Público do Estado. Um beijo para você, Jax. Muito orgulho, Jaqueline, de ser sua amiga também, da gente estar junta aí nessas lutas. E queria aqui uma canjinha sua, né? Pra gente não... Porque eu não posso perder isso e às vezes o Instagram, ele... Eu vou pegar o violão aqui. Deixa eu ver se o violão. Ele tá aqui, gente, já do lado. Pra gente poder... já entrar num clima, porque eu quero dedicar essa live a todos os artistas pernambucanos. Um beijo especial, sei que ele não está me ouvindo, no meu querido André Brasileiro, que luta muito, né, dentro dessa temática, tem feito, inclusive, uma solicitação para a gente comprar ingressos. Né? Eu não sei se você acompanhou essa campanha que ele fez. Né? Você clica lá e você está ajudando também os artistas. André eu conheço o André desde criança. Assim. André eu conheço desde a época que ele usava calças curtas no Salesiano. Tá, faz tempo, né? André... Um pouquinho. Pois André está fazendo essa campanha também, viu? Que eu acho que vale a pena. Eu já ajudei. Quem tiver interesse também, eu acho bem legal a gente comprar também essas peças e essa cultura virtualmente, para ajudar, né, os nossos artistas que estão temporariamente fora dos palcos. Canta aí, Vamos André, voltar. pra gente. Vamos voltar. Canta aí, Mussalem. Eu chamo ele de Mussa, ele me chama de professora, eu chamo ele de Mussa. André, não tô nem aí, viu, gente? Deixa a formalidade pro artista. Tá dando para ouvir aí o violão? Canta aí, Mussa.
Eu vou cantar uma música em homenagem a você, às mulheres. Tá sim, tá lindo. Nossa. Deixa ela em paz, caro rapaz. Desapareça porque cais. Tua cabeça errou. Guarda as armas, desfaz as nossas velas. Ela não espera Ulisses, Paris ou Heitor. Deixa ela em paz, ó incapaz. Não vê que o samba que você guardava se acabou. Pare, pense, repense a estratégia. Ela vai vencer a guerra que você não lutou. Não adianta acalentar tua certeza. Não adianta secar do teu coração. Deixa ela viver, deixa brilhar, deixa poder, deixa gozar. Deixa ela dizer não. Deixa ela viver, deixa brilhar, deixa poder, deixa gozar. Deixa ela dizer não. Deixa ela viver, deixa brilhar, deixa poder, deixa gozar. Deixa ela dizer não. Deixa ela viver, deixa brilhar, deixa poder, deixa gozar. Deixa ela dizer não. Gente, que coisa mais linda! Mulherada aqui toda. Gente, vamos aplaudir, encher aqui essa live de coração. Que coisa linda, André. Moça, que voz maravilhosa, que talento. Gente, vamos seguir esse homem no YouTube, né? Porque eu sei que ele é um advogado que eu amo, que é meu companheiro das lutas jurídicas, mas é um artista sensacional. É um artista sensacional. Faz aí sua propaganda, moça. Faz aí. Teu canal do YouTube. Eita, travou, não é possível, né, gente? Na hora dele falar, não. Também achei fantástico, Júlia. Voltei. Vai, fala aí. Voltei? Tá, voltou. Pronto, voltou. ok. Fala aí. Voltou, Então, para mim voltou a voz. Vamos lá. Ok. Então, em todas as plataformas, Spotify, Deezer, é só procurar. Mussalem é um nome bem facilzinho. Mussalem, colocou lá, tá lá. É só ouvir as músicas, tá certo? Adriana, foi um prazer participar dessa live com você. Deixa eu ver só antes de você se despedir, se a gente tem alguma questão aqui ainda. Veja. Abra os debates. Para a gente poder finalizar bem lindo. Vamos abrir para os debates. Sim, Jaqueline lembra que o filme sobre os refugiados já está disponível também no YouTube, né, Jaque? Eu esqueci o nome, Jaque. Depois, se você puder colocar aqui, eu falo sim. O que a gente puder incentivar de cultura, a gente incentiva. E essa situação dos refugiados também é uma situação, um problema que a gente pode até depois fazer uma live só sobre isso. Exatamente, né? Que é uma preocupação a mais. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é tanto aplauso, Mussalem, eu acho que é só aplauso para você. Ouvir, apreciar, manda abraços à cultura de Noronha. Olha, a gente tem aqui abraços e beijos. Abraços. A cultura de Noronha aqui também. Que bom que vocês gostaram. Meu querido Regildo, ele está entrando agora também, um grande amigo. Agora a gente ainda tinha um tempinho, você podia cantar outra, né? Cantar pedir outra? Demais? Nunca. Dá? Dá. Vamos lá, eu vou fazer uma música, já que a gente falou de cultura, espero que não trave. Essa música, ela é uma das que as pessoas mais conhecem. E fala um pouquinho sobre esse momento que a gente está passando também. Às vezes a vida chegava e fazia o peito calar. Mamãe me dizia, resista, o samba não pode parar. E quando a polícia levava a bandeira que eu ia abordar, mamãe me dizia, resista, o samba não pode parar. A viola presa na garganta e a gente querendo cantar. Mamãe me dizia, resista, o samba não pode parar. E a vida é um mar de pedra que a gente tem que navegar. Resista, meu filho, resista, o samba não pode parar. E a vida é um mar de pedra que a gente tem que navegar. Resista, meu filho, resista, o samba não pode parar. O destino era o nome da cela em que me obrigavam a ficar. Mamãe me dizia, resista, o destino não encarcera o mar. Por
bichinho do golpe era tubo, estancava o tempo no ar. Vida pra venda que a morte vai comprar. Errei o acorde. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Mamãe me dizia, resista, maior que a vida sou eu. Eu gritava, gemia, eu cantava, eu fazia o mundo girar. Mamãe me dizia, resista, o samba não pode parar. E a vida é um mar de pedra que a gente tem que navegar. Resista, meu filho, resista, o samba não pode parar. E a vida é um mar de pedra que a gente tem que navegar. Resista, meu filho, resista, o samba não pode parar. Parar, 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 parar. Gente, eu tô aplaudindo por vocês, viu? Sensacional, sensacional. Que lindo, moça. Muito obrigada. Já vi aqui indas e vindas, vi o documentário. E, gente, é para seguir o Mussa em todas as plataformas. Mussalem, tá certo? Porque ele é um artista que eu adoro. Estou já seguindo e já faço aqui o meu testemunho. E principalmente pela pessoa que você é, Mussa. Muito obrigada por você ser esse guerreiro também de resistência. Não é? A gente resiste juntos, porque às vezes é muito difícil. Então a gente se reconhecer e a gente se buscar nessa energia positiva, nessa esperança de luta, é difícil, mas a gente não vai deixar essa chama da democracia se apagar, não. Se depender da gente, não vai, não. Viu? Um beijo grande para você. Resistimos. Beijo. Obrigada. E até a próxima, né, gente? Na próxima, quem sabe eu não chamo ele de novo, só para cantar. Tchau, Adriana. Beijo. Bom, gente, encerramos. Beijo e muito obrigada pela audiência aqui de todos vocês. Foi sensacional, né, essa live. Adorei. E até relaxou um pouco, né? Tirou aqui de dentro dessa vibração também de home office, que não é fácil para ninguém. Mas um beijo grande e a gente se encontra daqui a pouco. Eu vou falar sobre a súmula 11 do Conselho Federal da OAB, que trata exatamente da inidoneidade moral para o advogado que cometer crime de homotransfobia. Então é bem interessante a vedação para inscrição. E eu estou sendo convidada pelo presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Mato Grosso. Quem quiser, daqui a pouco me acompanha num tema bem jurídico, mas também bastante interessante, também aqui no meu canal, tá? Lá no meu perfil. Beijos e muito obrigada. Beijos, beijos, Érica. Obrigada.